Olá pessoal, bem-vindo ao Média Ela Ensina. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueçam de se inscreverem no canal, dar o seu joinha e ativar o sininho para as novas notificações. Então vamos dar continuidade ao assunto pensando em hematologia, mas só uma recapitulação. Para quem assistiu e para quem não assistiu, recomendo que assista. Nós comentamos na aula passada sobre o processo de hematopoiese que acontece desde o período embrionário e perdura ao longo da vida do indivíduo. Comentei a respeito de quais são os órgãos responsáveis pela formação dessas células sanguíneas, lembrando que no período pós-natal a medula óssea assume esse papel tão importante na formação dos elementos figurados sanguíneos. Comentei também a respeito da sinalização desse processo, a participação das células estromais, a interação com as células tronco hematopoéticas e a presença de citocinas. Essa interação é de extrema importância para a ocorrência e regulação do processo de hematopoiese. E por fim, comentei também com vocês sobre a hierarquia do processo de hematopoiese, a partir de uma célula tronco hematopoética até uma célula sanguínea madura. E hoje iremos falar do processo de formação de glóbulos brancos, também chamado de leucopoiese. Isso porque os glóbulos brancos são também denominados de leucócitos. E quando maduros, podemos observar 5 tipos importantes de leucócitos: os monócitos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e neutrófilos. Lembrando um pouquinho da hierarquia das células tronco, a partir de uma célula tronco primitiva ou pluripotente, haverá a formação de 2 progenitores importantes. Em se tratando dos leucócitos, ambos os progenitores estarão envolvidos, tanto o mieloide quanto o linfóide. Em relação aos progenitores mieloides, eles serão responsáveis pela formação dos neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos, enquanto que os progenitores linfóides estão associados à formação dos linfócitos B e T. Os leucócitos maduros são divididos em 2 grupos importantes, de acordo com a quantidade de núcleo e presença de granulações citoplasmáticas. Sendo assim, os leucócitos são divididos em agranulócitos e granulócitos. Dentre os agranulócitos temos os linfócitos e os monócitos. A gente observa que eles são mononucleares e não apresentam então granulações citoplasmáticas. E ainda temos o outro grupo, conhecido como granulócitos, representado pelos eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então a gente observa um núcleo segmentado ou bilobulado, por exemplo, diferente dos mononucleares, e presença de granulações, que podem ser desde granulações neutras, que a gente observa aqui nos neutrófilos, até granulações grosseiras observadas nos basófilos. Em relação aos granulócitos, a gente observa que, até que se torne uma célula madura, tanto o eosinófilo quanto o neutrófilo ou basófilo seguem uma ordem de maturação. Desde uma célula muito jovem, com a terminação blasto, isso eu já comentei também na aula da formação de hemácias, que a gente tinha os proeritroblastos. Aqui temos os mieloblastos, então estão relacionados com a formação dos granulócitos. Esses mieloblastos se diferenciam em promielócito, em mielócito, em metamielócito, bastonete e células maduras. Então a gente observa que para cada um desses tipos de granulócitos, essa ordem é a mesma, E aí ao final temos as características de células maduras. Então os eosinófilos são células que apresentam um núcleo bilobulado e granulação acidofílica. Essas granulações aqui são ricas em histamina. Então, essas células estão relacionadas, por exemplo, com processos alérgicos, como a gente observa na asma, mas também está relacionado em situações de parasitoses intestinais. Então, normalmente, quando uma criança tem um parasita intestinal, como Ascaris lumbricoides, você pode ter uma eosinofilia associada, uma vez que essas células são específicas para a imunidade contra esses agentes. Observamos aqui, por exemplo, a célula madura neutrófilo. Ele também é chamado de segmentado, A gente consegue observar essa característica nuclear. E as granulações, apesar de presentes, elas não são tão visíveis, Porque são granulações neutras. E aqui temos, por fim, os basófilos. Também, tem um núcleo diferenciado, se a gente comparar, com os mononucleares. E granulações bem grosseiras, também rica em histamina.
Então, o basófilo, assim como o eosinófilo, são células relacionadas com reações de hipersensibilidade. Uma coisa que é importante comentar é a cinética desses granulócitos. Então, temos na medula óssea o compartimento relacionado com as mitoses. Então, a partir do mieloblasto até mielócito. Então, a gente observa as divisões. No compartimento de armazenamento e reserva, que vai de metamielócito até uma célula madura, a gente observa as alterações nucleares e citoplasmáticas características dessas células. Outros compartimentos aqui importantes é no sangue periférico, onde os granulócitos podem estar circulantes ou marginados, então associados, por exemplo, ao endotélio e ao baço. E ainda temos o compartimento extravascular representado pelos tecidos. Por que é importante a gente comentar sobre esses compartimentos? Porque qualquer alteração na distribuição dessas células entre esses compartimentos vai refletir diretamente em sua contagem, por exemplo, no hemograma. Então, em situações onde a gente tem um aumento na produção dessas células granulocíticas, como por exemplo o aumento das divisões mitóticas, essas células, quando caírem na circulação, estarão em maior quantidade. Então, eu alterei esse compartimento mitótico. Outra coisa que a gente pode observar, por exemplo, é a partir da retirada do baço em situações de esplenectomia. Então, você diminui a quantidade de neutrófilos, por exemplo, que ficam armazenados nessa região e eles se tornam, então, livres na circulação, refletindo no aumento da contagem dessas células. Então, aqui a gente consegue observar a importância, né, na distribuição desses compartimentos e sua relação com o hemograma. Então, se a gente for observar o processo de granulopoiese, né, que não está somente relacionado com os neutrófilos, também temos, né, que associar os eosinófilos e basófilos. A gente observa que esse processo, no geral, dura em média 11 dias, tá? Então, aqui a gente tem o compartimento mitótico, né, que vai de mieloblasto até mielócito. Temos aqui o compartimento de maturação e reserva, que vai de metamielócito até a célula madura. Então, se porventura houver um aumento na demanda, ou seja, na necessidade dessas células na circulação, esse pool mitótico, aqui referente ao compartimento onde há as divisões mitóticas da medula óssea, ao invés de acontecer em 3 dias, esse tempo é reduzido. Isso também pode afetar o processo de maturação dessas células nesse outro compartimento de maturação e reserva. O que eu quero dizer com isso? Se eu alterar esse processo de granulopoiese, que normalmente acontece entre 10 a 11 dias, e reduzir o seu tempo, pode ser que eu vou observar não somente o aumento de células, né, na circulação, como uma leucocitose, mas também eu posso observar células que ainda estão em amadurecimento. Isso vai ser importante quando a gente for pensar em alguns processos reacionais ou até mesmo malignos. Então, se houver uma demanda, ou seja, um aumento na necessidade, por exemplo, de neutrófilos na circulação, eu tenho uma alteração na distribuição entre esses compartimentos. E aí, na contagem no hemograma, eu consigo observar um aumento de leucócitos totais, ou seja, uma leucocitose. E essa leucocitose, nessa situação, pensando num processo infeccioso, é às custas de aumento dos neutrófilos. E o termo relacionado a isso é chamado de neutrofilia. Então, quando tem no hemograma uma leucocitose, é importante a gente observar quais células de fato, ou seja, quais glóbulos brancos estão aumentados, né? Nesse caso hipotético que eu comentei, num processo infeccioso, pode ser por conta de um aumento de neutrófilos na circulação, mas poderia ser em relação a qualquer outro tipo de glóbulo branco, lembrando que a gente tem 5 tipos importantes. Sendo assim, essa contagem diferencial é feita nos laboratórios hoje em dia de forma automatizada a partir da citometria de fluxo. E aí a gente consegue, através da fluorescência, construir um diagrama onde estarão representados os vários tipos de leucócitos. Então, essa região aqui é referente aos linfócitos, esse pico é referente aos leucócitos de tamanho médio, que incluem os basófilos, os eosinófilos e os monócitos. E essa região aqui é referente aos neutrófilos. Então, qualquer alteração nesse pico, seja um aumento ou uma redução,
vai refletir na contagem dessas células no sangue periférico, que a gente pode observar então no hemograma. Aqui temos o exemplo de uma alteração então naquele diagrama que eu comentei anteriormente, relacionado com a contagem diferencial dos leucócitos. Então aqui temos uma neutrofilia que pode ser observada a partir do alargamento da região relacionada aqui com os neutrófilos. Então, pela contagem total, a gente observa uma leucocitose. E essa leucocitose é às custas do quê? Do aumento de neutrófilos, cujo termo correto é neutrofilia. E de fato, se a gente observar na lâmina, há um aumento, né, dessas células por campo observado. Então a gente consegue notar a presença de vários neutrófilos, né, por campo hematológico observado. Então aqui a característica dos neutrófilos, né, são células então segmentadas e com granulações citoplasmáticas neutras. Por que eu chamo a atenção para essas granulações citoplasmáticas neutras? Porque existem situações que não somente processos infecciosos, mas alguma alteração patológica, que pode ser uma intoxicação por metais pesados ou qualquer outra situação no qual a gente observa inclusões citoplasmáticas diferentes dessas usuais. Então também é importante fazer essa observação no laudo, tá? Então aqui o que a gente observa apenas é aumento de neutrófilos, ou seja, neutrofilia. Mas vale chamar a atenção, eu não fecho o diagnóstico a partir de um hemograma. Então, o hemograma é importante, é um exame complementar e tem que estar associado à história clínica do paciente e, se necessário, com outros exames complementares. Então, aqui pode ser um processo infeccioso bacteriano, né? Mas eu não sei dizer qual bactéria, em que fase do processo infeccioso o indivíduo se encontra. Então, é importante a gente associar com outros exames complementares. E aqui outra coisa que é importante também ressaltar é em que situações, né, além dos processos infecciosos bacterianos, eu também posso observar uma neutrofilia. Existem situações patológicas como leucemias, né, as leucemias crônicas que podem cursar com aumento dessas células na circulação, né? Um exemplo é a leucemia mieloide crônica, né, onde você tem uma alteração nas células, mas não em seus progenitores, né? Mas sim na taxa de proliferação dessas células. Então, as células elas têm uma proliferação exacerbada nas leucemias mieloides crônicas, no entanto, elas perdem a sua capacidade de maturação. Então, são células que morfologicamente se assemelham às células maduras, porém não têm a mesma funcionalidade, né? Então, uma neutrofilia pode ser encontrada não somente em processos infecciosos, mas outros processos mieloproliferativos ou leucêmicos. Outra situação também que vale ressaltar, que eu já comentei anteriormente, é quando eu tenho alteração naqueles compartimentos relacionados ao armazenamento dessas células. Então, com a retirada do baço, por exemplo, os neutrófilos ficam mais livres na circulação, ou seja, em maior quantidade, isso vai refletir em sua contagem ao final no hemograma. E por fim também temos, por exemplo, a desmarginação desses neutrófilos do endotélio a partir do uso de corticoides. Então eu tenho também um aumento, né, uma neutrofilia reacional nessas situações.